Vamos agora ao vivo a Brasília com Raniele Veloso. Ela está ao lado do senador eleito e um dos integrantes da assessoria do presidente Lula durante a eleição, o senador eleito, o ex-governador Wellington Dias. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Isso, nós estamos aqui acompanhado do homem que recebeu a missão do presidente eleito Lula de fazer ajustes no orçamento de 2023, uma vez que a projeto de lei do orçamento de 2023 já foi enviado ao Congresso Nacional. O relator é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Eles terão uma reunião na próxima quinta-feira. A gente já quer saber, senador eleito, e agora, coordenador dessa área de orçamento do presidente eleito Lula, quais serão as prioridades? Quais serão os ajustes que os senhores farão no orçamento de 2023? É o salário mínimo? É o Auxílio Brasil? Quais as obras e os serviços essenciais? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Saudando aqui também, em nome do Amadeu, toda a equipe, todo o povo do Piauí e os que nos acompanham também pelo Brasil. Nós vamos fazer o acompanhamento com duas equipes, na verdade. Uma equipe que vai trabalhar essa parte do acompanhamento da execução orçamentária. Na execução orçamentária, o objetivo é que a gente possa ter, aí, com a maior precisão possível, as condições de examinar todos os dados para o fechamento do ano de 2022. A receita, a despesa, déficit, qual o tamanho do déficit, teve superávit, qual o tamanho do superávit, para com esses dados a gente poder ter a condição de um planejamento mais eficiente para o ano de 2023. De 22 ainda, nós vamos ter as condições de saber quais as obras que estão inacabadas, quais os convênios não executados, ou seja, um conjunto maior de informações. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento, aqui também vamos dialogar com a presidência, a direção da Comissão de Orçamento, o presidente da Câmara, do Senado, os líderes. Vamos ter também uma integração também nesse trabalho com o Tribunal de Contas da União. Eu acho muito importante essa posição do ministro Bruno Dantas, que implantou essa condição de trabalho mais técnico. Vamos contar com a equipe técnica, de vários parlamentares, de variados partidos, e o objetivo aqui, nesse caso do orçamento, é para que a gente possa ter as condições de assegurar para 2023 um conjunto de propostas que estão previstas no programa, nas diretrizes do programa de governo do presidente Lula. Ele, claro, vai coordenar o todo, mas nós vamos ter esses vários grupos de trabalho. O principal destaque é não ter descontinuidade. Por exemplo, não ter descontinuidade do auxílio emergencial. Ele está previsto dinheiro até janeiro. E a partir de janeiro? Abril, o ano de 23, o presidente tomou posse, já pensou, falta os R$600 das pessoas. Não faltará. Nós vamos estar trabalhando para assegurar a continuidade desse projeto, enquanto se tem a aprovação da proposta efetiva, que, além dos R$600, coloca mais a regra de 150 por cada criança na família e adota um conjunto de medidas de contrapartida. Crianças matriculadas na escola, as pessoas em idade de estudar, ali a garantia da vacinação, ou seja, como era previsto antes. Vai mudar para a Bolsa Família, ao invés de Auxílio Brasil? É provável que ela tenha um nome que tenha a ver com a família, porque o que muda é o conceito. O conceito hoje é do indivíduo. O presidente Lula trabalha com o conceito da família. O país ampara a família, ali seguindo a regra, da parábola de dar o peixe, mas também ensinar a pescar, também viabilizar as condições de equipamento. Só para lhe dizer, o objetivo do Bolsa Família não é que a pessoa dependa pelo resto da vida, é que seja uma transição. No Piauí, por exemplo, próximo de 500 mil pessoas que já receberam Bolsa Família
já saíram do Bolsa Família. A mesma coisa no Brasil. A gente quer que milhões de pessoas, por conta de uma solução de emprego ou um negócio, possa também deixar o Bolsa Família por uma renda mais elevada. Salário mínimo. O salário mínimo, o presidente também quer uma previsão para que no ano de 2023 tenha já o primeiro reajuste com base na média do crescimento do PIB, além da inflação. A inflação mais um ganho real. Qual é o índice para esse ganho real? A média do crescimento do PIB. O PIB caiu muito nesse período, ele vai ficar aí provavelmente em torno de 1,5%, mas é um ganho a mais. E a partir daí o país cresceu, que é a velha tese. O que tem hoje deixa o bolo crescer e um dia a gente vai dividir. O presidente Lula não, o bolo cresceu, já vamos fazendo a divisão. O salário mínimo, além das pessoas que dependem do salário mínimo, os que trabalham, os que são aposentados, pensionistas, os que recebem o benefício rural, o BPC, também tem que fazer uma conta para esse impacto, mas há também os que têm o salário mínimo como referência, a própria classe média, os empreendedores, os micro. Quero fazer um contrato aqui de advogado, quanto salário mínimo? Arquiteto, e assim um conjunto de outros autônomos e microempreendedor individual, pequenos negócios. Então, ele é um fator para ajudar a circular mais dinheiro na economia, melhorando a renda, e isso é o que vai impulsionar o crescimento econômico. O presidente Lula já fez essa experiência bem-sucedida entre 2003 e 2010, por isso que o país cresceu ali a uma média de 4% ao ano, agora a gente caiu, está uma média em torno de 1% ao ano, e queremos fazer esse crescimento, gerar mais emprego, mais renda, mais consumo, as pessoas passam a comprar mais, por isso também o outro ponto, é a solução para as pessoas que estão numa linha de endividamento, pessoas físicas, pessoas jurídicas, áreas emergenciais, na área da saúde, por exemplo. Então, com a crise, na área da falta de medicamentos da União, para pessoas que têm doenças e precisam de tratamento de uso contínuo, alguém que é diabético, tem um problema cardíaco, tem que tomar o seu medicamento. A área da oncologia vive uma crise, o próprio Piauí enfrenta essa crise, a situação relacionada às filas, não é, para exame, para médico, tem que fazer mutirões, então tem que ter a previsão no orçamento. A crise na educação com as universidades, a crise relacionada à merenda escolar, ou seja, todos esses pontos que estão no nosso programa, nós vamos estar dialogando para um entendimento com Câmara e Senado, o senador Marcelo na condução como relator, para que já em 2023 a gente já abra o ano em condições do presidente da República adotar medidas em proteção, como ele se comprometeu, com o Brasil, mas de modo especial com os que mais precisam. Amadeu, antes de passar a pergunta para vocês aí no estúdio, só porque o senador falou muito sobre a questão econômica, né? Refinanciamento de dívidas, recomposição da farmácia popular. Então, o senhor tem mais afinidade com essa área econômica, pode ser um indicativo de ser cotado para um ministério. Seria o Ministério da Economia, porque também se fala no caso civil. Eu já fui nomeado pelo povo do Piauí, e eu sou grato aqui a Deus e ao povo, para o Senado Federal. É o meu entusiasmo. Aqui é uma colaboração, assim como fiz na campanha, já fiz em outras transições, participei ali em 2003, participei em 2006, ali eu tinha sido eleito também senador, como agora, quando a presidenta Dilma foi eleita, em 2014, ali também eu ajudei naquele período, não é, da transição, ou seja, o meu compromisso aqui é de ajudar o Piauí, ajudar o Brasil, ajudar o governo do presidente Lula. Ele está vivendo uma crise, um momento delicadíssimo, a gente está vendo hoje aí essa situação. Eu quero daqui parabenizar a governadora Regina Souza, que reuniu a equipe de segurança aí, integrado com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Inteligência, para não permitir que o tumulto, numa ação que é contra a Constituição, é crime lesa pátria, há um crime contra a democracia, ou seja, não é razoável o que estamos vivendo. Aqui não tem mais a ver com eleição, aqui é brasileiro com brasileiro. Teve situações já de idosos que ficaram 24 horas nas filas, tinham que usar remédio com risco de vida, cargas perecíveis, né?
pessoas que estão parando as indústrias de carne, de alguns produtos, porque não tem onde colocar, abastecimento, ou seja, é esse tumulto que se quer gerar. Quem está por trás disso? Porque veja só, não estão os caminhoneiros. A gente teve um diálogo, estava em São Paulo ontem, e eles deixam claro, não tem nada a ver com a pauta dos caminhoneiros. Não tem que tratar também dessa situação, de uma solução real, concreta, definitiva. Veja que a gasolina voltou a subir. Para os combustíveis, para gás, para um conjunto de ações, sim, vai ter a atenção do nosso governo, mas aqui no caso, as empresas também soltaram uma nota, todas as empresas de transporte. Isso aqui nós queremos é o fim dessa paralisação, está nos causando prejuízo. Então, se não são eles, quem são então? Então, o que está por trás? Quem está financiando? De quem é cada veículo desse? De onde é que vem? Então, isso, pela forma como foi feita, parece algo bem orquestrado, planejado. E o silêncio do presidente da República coloca ele não só como cúmplice, mas como também a prática do crime de responsabilidade, o crime de omissão. Afinal de contas, é um presidente da República. Veja que os governadores adotam medidas, um conjunto de autoridades do Judiciário, Ministério Público, todas adotam medidas. E o presidente da República? Desapareceu, o país não tem mais presidente da República, então não faz sentido. Lá atrás a gente perdeu a eleição para o próprio presidente Jair Bolsonaro e ali se fez ali uma transição adequada. Lá o presidente Fernando Henrique Cardoso repassou o cargo para o próprio Lula. Lá mais atrás a gente tinha o presidente Collor de Mello que passou para o presidente Fernando Henrique, ou seja, nós temos situações em que o Brasil quebra aqui um princípio, uma tradição democrática. Hoje, uma eleição reconhecida no mundo inteiro. Se tinha alguém que era para estar questionando aqui, era o nosso lado, com tanto uso da máquina, com tanta coisa de uso de formas ilegais, enfim. Mas veja, fizemos o reconhecimento do resultado da eleição, vários países do mundo reconhecendo, aqui internamente, todas as autoridades, então não é razoável. Pela democracia, pelo Brasil, a gente precisa, não é, de paz, o direito de ir e vir, as condições de normalidade. Temos muitos problemas pela frente, é compromisso do presidente essa pacificação, essa união do Brasil, baixar, não é, essa disputa. Isso aqui não é uma brincadeira, nós estamos tratando de vidas humanas e nada de colocar brasileiros e brasileiras em risco. É esse o trabalho que estamos fazendo. Senador. Daqui a pouco a gente vai repercutir esse assunto dos bloqueios nas rodovias. Sim, Amadeu. Inclusive mostrando o Piauí, na sua próxima participação, Raniele. Senador, boa tarde, por favor. Gleice Hoffmann, Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante, Wellington Dias. 4 nomes da equipe de transição do presidente Lula. Confirma? Sim, o presidente me fez ontem, quando ele me pediu essa missão. A comissão de transição, ela tem trabalhos que vão agora para essa parte do orçamento, como eu falei. Tem também a presidenta Gleice também numa missão que é esse diálogo com o próprio Poder Executivo. Ela e o Edinho Silva fizeram um contato com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eu estava lá acompanhando em São Paulo ontem, para que a gente possa democraticamente abrir as condições dessa transição, como diz a própria legislação. Ao mesmo tempo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o STF, poder organizar várias comissões. Hoje em São Paulo, eu saí de lá, estava começando uma agenda com os presidentes de partidos da frente, e também haverá um diálogo com outros, como o MDB, o PSD, membros do União Brasil, enfim. Para quê? O PDT, para que a gente tenha a formação de grupos de trabalho. Serão grupos que têm um perfil técnico, mas também ali sempre uma coordenação. Quem vai fazer o diagnóstico e, a partir daí, a adequação à nova proposta para a área da saúde, da educação, para a parte relacionada à infraestrutura, sabendo quais são as obras inacabadas, qual é o valor que a gente tem previsto e necessário para investir agora no ano de 2023. Aí nós temos a Ferrovia Transnordestina, um conjunto de obras como a adutora, que fizeram aí toda essa cena ali em Curimatá, que vai ter a adutora, ali em Jaicós,
não é, que paralisaram, Tabuleiro Litorâneo, Platô de Guadalupe, Porto de Luiz Correia, um conjunto de ações. O próprio presidente quer se reunir com governadores do Brasil, ele vai visitar a região Nordeste, provavelmente nessa sexta-feira, em Salvador, com governadores atuais e eleitos do Nordeste, quer dialogar já com a primeira reunião no começo do mandato, ou seja, diálogo é tudo que o Brasil vai contar com o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele já foi ao vice-presidente, né, ao general Mourão, já fez ali também um contato, e da minha parte, a ajudar, não é, com a minha experiência, com o conhecimento que eu tenho, para que a gente possa consolidar e a tomada de decisão do presidente da República ser feita com o máximo de segurança. A transição é para que você tenha o máximo de informações para a tomada de decisão. Em cada área, ela levar em conta a realidade do Brasil. A realidade do Brasil, desde as receitas, as despesas, como é que estão as estruturas. Eu fico triste, né, porque há muitos anos trabalho na defesa, no fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal e, de repente, sendo colocada numa situação dramática como essa. Certamente haverão investigações e pessoas vão responder por crimes ali praticados já no dia das eleições e agora depois. Então, é lamentável que a gente tenha esse ambiente. Então, criar um ambiente de confiança, um ambiente que seja capaz da gente garantir com o Brasil e o mundo a volta de mais investimentos. Veja que só o fato da divulgação do resultado da eleição, o pronunciamento feito para o presidente da República, ele agora quer fazer uma viagem já abrindo compromissos na área ambiental, por exemplo. Eu estava junto com o presidente Lula quando abrimos um canal para a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para investir, não é, na bioeconomia, na proteção, não é, e não só da Amazônia, do Pantanal, da Caatinga, dos Cerrados, de várias outras áreas. Então, esse caminho seguro, não é, com certeza, eu estarei manhã, de tarde e de noite bastante dedicado a ele. Vamos circular com os jogadores. Pois não, Ari? O senhor já tem mais ou menos uma noção dos abacaxis que o senhor vai ter que descascar. Você tem cortes em áreas cruciais para a vida do brasileiro, como a educação, como saúde, as próprias universidades que estão aí quase fechando. E a gente tem ali, por outro lado, um derrame de dinheiro através do orçamento secreto. Então, como contornar, já na transição, esse tipo de problema que vai impactar no orçamento do ano que vem? Ari, muito importante sua pergunta. Veja que do orçamento secreto a gente deve ter uma decisão nos próximos dias do Supremo, provavelmente a ministra Rosa Weber ou dará uma decisão monocrática ou colocará o seu voto para apreciação do Supremo, e eu particularmente não tenho dúvida da ilegalidade. Um dos grandes princípios da nossa Constituição, da nossa democracia, é a transparência. Então, o nome já diz, orçamento secreto, porque não tem transparência. O outro é a necessidade do interesse público, ou seja, será que é interesse público todas essas liberações atabalhoadas que se fez, onde, de repente, um município pequeno recebe 20 milhões, né? Várias vezes o que um município como Teresina recebe numa determinada área. Então, isso desmantelou. Então, você tem razão, não vai ser fácil. Quando o presidente Lula usou a palavra Juntos pelo Brasil para a reconstrução do Brasil, ali é a intuição dele que nos dizia a consciência que ele tem do Brasil que está recebendo. Ele pensou muito antes de tomar a decisão, ser ou não ser candidato. Veja a decisão dele, olha, não serei candidato à reeleição, exatamente para criar um distensionamento, para colocar ali integralmente, com toda a coragem, podendo queimar o seu capital político corajosamente em defesa de interesses maiores do Brasil. E, é claro, o meu papel é trabalhar pelo Brasil, mas de modo especial, sempre olhando aqui para o Piauí. Por isso que é importante esse trabalho. Tenho muito orgulho de estar trabalhando junto com esse grande brasileiro, que é o senador Marcelo Castro, integrado com a bancada federal. A eleição acabou, agora nós temos todos que pensar Piauí. Rafael Fonteles é o governador, os estaduais
eleitos, eleitas ali. E agora a gente vai ter que cuidar de trabalhar, né, este ano e já no ano que vem de modo especial. E eu acredito que essa integração do governo do presidente Lula com o governo do governador Rafael Fonteles, né, ele vai ampliar, acelerar, dar uma condição maior para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso querido estado do Piauí. Eu estarei muito firme e também atento aos projetos destacados do Piauí com toda a nossa bancada. Vamos lá, Sávia. A gente tem vários casos, senador, de transferências de PIX direto para contas de prefeituras durante a campanha. Como lidar com essas situações? Como é que o senhor acha que pode ser resolvido? Olha, nós temos várias situações. Primeiro, haverá, é claro, e aí é importante essa presença do Tribunal de Contas da União, porque já durante esse acompanhamento, aqui tem indícios de algum crime, já está ali ao lado o Tribunal de Contas da União naquilo que for competência dele, mas também nós temos um elo, quando se instala pela lei, se passa a ter também a responsabilidade dos devidos encaminhamentos. É claro que não se trata de uma caça às bruxas, mas se trata do respeito à legislação que nesse período passou ao largo, passou longe. E veja, nós tivemos situações que foi muito além da eleição. A eleição a gente teve situações gravíssimas em que se desmantelou, tirando dinheiro de áreas que precisam muito, é o caso da saúde, é o caso da educação, por isso que a gente deu um desequilíbrio nas contas de várias áreas, e aí eu não sei como é que vai fechar esse ano. Então, o fechamento do ano é algo essencial no primeiro momento. Com base nisso, a gente vai ter ali a condição de planejar melhor 2023, onde vamos fazer o plano plurianual para até 2027. E, certamente, o que o presidente da República quer de um lado, o que tem de medidas emergenciais? A fome não pode esperar, tem que ser tratado logo. Pessoas de rua, pessoas em situação de habitação, então ele quer já imediatamente começar o programa Minha Casa Minha Vida, que ele se comprometeu em retomar. Situações de água que ainda tem em muitos lugares, obras paralisadas, essa situação que eu falei da saúde, o pessoal pós-Covid, que o Piauí pelo menos tem uma unidade, vários lugares do Brasil não tem, e as pessoas ainda sequeladas estão morrendo com o passar do tempo por falta de atendimento. Nessa área da educação, todo mundo sabe o sufoco que estão aí as universidades, Instituto Federal, ao mesmo tempo, dos repasses de recursos para estados e municípios com problemas, por isso a crise na merenda escolar, mas também de livros em outras áreas, e certamente na segurança, certamente em outras áreas do social, do turismo que tem que ser retomado. Ou seja, na verdade, é como se a gente tivesse aqui tendo que ter um plano que trata o emergencial, mas também o curto, médio e longo prazo para essa reconstrução. Tem coisas que a gente vai dar solução com o tempo, há outras que a gente vai ter que agir imediatamente. Por isso, a necessidade da previsão de fonte de receita já a partir do primeiro dia de janeiro. Apoliana. Senador, quais são os setores do serviço público que o próximo governo deve dar prioridade nessas modificações a serem feitas no orçamento? Porque a gente sabe que tiveram muitas categorias penalizadas, né? Sim, nós temos uma situação, primeiro, de congelamento, né, de salário. Eu lembro que eu apanhei muito aí porque a gente fez um reajuste de 10% para ativos, aposentados, pensionistas, organizamos para não só pagar os salários em dia, mas pagar dentro do mês. A governadora Regina prossegue a organizar as contas, aqui um papel importante do atual governador Rafael Fonteles, que conhece bem o Estado. Enquanto isso, no governo federal, salários congelados, né? A necessidade de que se tenha as condições de tratar sobre os vários temas e com a responsabilidade. Lá em 2003 tinha algo semelhante. O que se fez? Se fez um plano em que se fez a recuperação de forma gradativa, levando em conta
o crescimento da economia. Nós temos um país que, em 2003, a gente vai ter que fazer um anticiclo para não viver uma forte recessão. Porque este ano, o governo ainda está respirando por conta da venda de ativos. Vendeu ações da Petrobras, vendeu ações da Eletrobras, vendeu uma série de imóveis e ações de várias empresas. O governo ganhou, tirando do bolso do povo com aquele aumento absurdo dos combustíveis, do gás, de energia. Ou seja, a lucratividade da Petrobras, uma parte é para acionistas privados do Brasil e do mundo, mas uma parte maior, cerca de 40%, é da União. A União recebeu aproximadamente 50, 60 bilhões de reais extra só aqui dessa malvadeza que fez com o povo em relação a combustíveis, gás, energia. Então, a gente precisa, de um lado, ter uma solução definitiva, não enganadora, como se fez, e, ao mesmo tempo, a necessidade de um olhar, não é, para quem mais precisa. Então, eu lhe digo que como trocar pneu com o carro andando, né? Ou seja, temos que, de um lado, cuidar para organizar o país, mas é preciso já ir atendendo a parte da população que não pode esperar. Precisa atendimento hoje, precisa atendimento imediato. Então, é trocar pneu com o carro andando, não é? A imagem que eu vejo do Brasil a partir, especialmente, de 1º de janeiro de 2023. Franci? Com a configuração de um Congresso conservador, o senhor tem conhecimento de pautas bombas que estariam sendo arquitetadas para prejudicar, dificultar a gestão Lula, e o que poderia ser feito para brecar essas iniciativas parlamentares? Olha, aqui o deputado Guimarães, que é da direção, ele é vice-presidente nacional do partido, junto com outros líderes de outros partidos, o próprio governador Geraldo Alckmin, aqui, num diálogo com a presidenta Gleice, que vamos ter com a Câmara e o Senado, um dos cuidados é exatamente esse: evitar que a situação piore. A situação do Brasil está ruim? Tá. Pode piorar? Pode. Então, como fazer para evitar que se tenha medidas, eu vou chamar, irresponsáveis, com o objetivo de inviabilizar o país? Isso já aconteceu ali durante o segundo período do governo da presidenta Dilma, não é? Ou seja, ali se fez a aprovação de várias pautas bombas que foram inviabilizando o Brasil, e depois ainda jogaram a culpa no colo dela, e com base nisso, sem qualquer crime que tenha cometido, se fez o afastamento, por isso que chamamos de golpe. E veja, neste caso, o que estamos trabalhando? Qual é a pauta prevista daqui até dezembro? Segundo, é possível pautas que sejam de interesse do país. Eu cito, por exemplo, essa do Auxílio Brasil e algumas despesas que são importantes para soerguer a economia, a necessidade de que se tenha, provavelmente, a aprovação de uma PEC, um projeto de emenda constitucional ou alguma alteração legal. Neste caso, o que queremos é poder sentar à mesa. O Congresso é autônomo, o Executivo é autônomo, o Judiciário, e defendemos isso por democracia. Mas a própria Constituição prevê a harmonia. E como há um governo que já foi eleito, já tem a responsabilidade de fazer essa transição com base na lei. Então, sentar à mesa para que cada nova medida que venha a ser aprovada, que ela possa passar por um entendimento. Também estarei acompanhando e ajudando nessa meta também em Brasília. Agradecer, então, a gentileza do senador Wellington Dias, e integrante aí da equipe do presidente Lula, a gentileza de ter nos atendido para esta entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço e digo ao povo do Piauí que sim, eu vi um presidente muito animado, entusiasmado, sabe do tamanho dos problemas, mas com muita disposição, em boa sintonia com o seu vice, o ex-governador Geraldo Alckmin, e vai escolher, fica toda essa ansiedade, quem vai ser ministro disso ou daquilo, ele vai escolher o que tiver de mais preparado, competente, e ele já disse, será uma composição
ampla, com um conjunto de forças, não é, do Brasil que possa ali fazer com que o país tenha uma condição de entendimento. Você citava ali a composição da Câmara e do Senado. Sim, haverá um bom diálogo. Eu fiz umas contas e apresentei ao presidente, eu vejo ali em torno de 365, 370 parlamentares dos eleitos na Câmara, aproximadamente 55, 60 dos eleitos e eleitas no Senado, que tem um perfil, em primeiro lugar, de compromisso com a democracia, mesmo tendo concorrido por um partido que foi da base, que é da base do atual presidente da República, a eleição passou. Então, é possível, sim, um diálogo e ali, por conta de responsabilidades com o seu Estado, com os seus eleitores, com os municípios que acompanham, com o Brasil, eu acho que é possível, com esse campo amplo, a gente construir as condições sem nada de tomar lá da cá, não é? Ou seja, de forma republicana, pensando no interesse maior do Brasil e garantir as condições da governabilidade. Senador, aqui é pelo Brasil, se Deus quiser. Senador, o senhor me deu a deixa, eu não vou deixar passar. Essa Agora ele já governabilidade, civil, né? senador, essa governabilidade, é a última mesmo, essa governabilidade passa pela reeleição de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado? Essa é uma discussão que certamente passará de forma autônoma pelos que compõem o Congresso. Eu estarei lá no Senado tratando e tendo o direito de votar para a escolha de quem vai ser o presidente, a mesa diretora do Senado Federal, assim como parlamentares federais estarão também tratando da eleição da mesa na Câmara. O que eu lhe digo é que, no momento certo, certamente, aí já não é propriamente o presidente da República, ele quer alguém que tenha diálogo, é claro, mas através dos seus líderes, através de todas essas forças políticas e pelo diálogo, sem nenhum revanchismo, repito, sem nada de sapato alto, nós vamos, com muito diálogo, com muito entendimento, escolher o melhor também para a Câmara, para o Senado, abrir um diálogo com o Judiciário, abrir um diálogo com os governadores, com os prefeitos, com os municípios, com empresários, com os trabalhadores, com a ciência, com as universidades. Ou seja, nós vamos ter o que o Brasil parou de fazer desde 2019. Dialogar, eu acho que será o verbo mais pronunciado que a gente vai ver daqui para frente, se Deus quiser. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Tem mais alguma pergunta, Amadeu? Não, obrigado ao senhor. Ele respondeu do jeito dele, eu me senti contemplado com a resposta. Obrigado, Raniele. Ainda volta hoje no Agora, no Jogo do Poder. Já vamos com